Você sabia que o real tem uma taxa de desvalorização de 1,5% ao mês nos últimos 30 anos? Investir no Brasil é um grande desafio e por isso que eu trouxe alguns dados históricos aqui para você entender o que é investir no Brasil e como você pode fazer para melhorar os seus investimentos aqui. Se nos últimos 30 anos você tivesse investido o seu dinheiro numa aplicação que rendesse 1% ao mês, você teria perdido hoje 0,5% ao mês durante todos esses 30 anos. Isso é porque o real se desvalorizou perante o dólar em 0,5% todos os meses desde a criação aí do Plano Real. Ou seja, isso significa que mesmo aplicando seu dinheiro você teria perdido e muitos investidores acabam tendo um viés de ancoragem em relação a esse 1% ao mês que o Brasil sempre paga. O Brasil sofre com muitas coisas que acabam afetando os investimentos e essa desvalorização do real perante o dólar, entre eles a corrupção sistêmica, a insegurança jurídica para as empresas trazerem investimentos aqui no Brasil e a falta de confiança dos investidores com essas duas coisas que eu falei antes. Agora é engraçado, o Ibovespa ele está tradeando aí nas máximas históricas entre 137 mil pontos, 125 mil pontos, mas se a gente pega o EWZ, que é o Ibovespa dolarizado, ele está com 70% de queda desde 2008, então o Brasil não recuperou o seu valor desde 2008. Então pensa no investidor estrangeiro que colocou dinheiro aqui no Brasil e investiu no Ibovespa. Hoje, em mais de 16 anos, ele perdeu ali 70% do seu valor investido. E é assim que a gente tem que avaliar os investimentos quando a gente fala de Brasil. A gente olhar o dólar também, porque quando o investidor ele vem para o Brasil, ele faz uma coisa que chama cupom cambial. E o cupom cambial ele leva em consideração o quê? Os juros da aplicação, a cotação do real de quando ele vai trazer o dinheiro para cá e quanto que ele vai ganhar com esse resultado. Então, o investidor, quando ele vai trazer o dinheiro para o Brasil, ele olha também quanto que ele vai ganhar em real, quanto que ele vai ter que converter isso para dólar e se vale a pena fazer isso contra a Bolsa Americana, por exemplo, que tem ali um viés de alta muito maior, teve valorizações muito maiores nos últimos 20, 30 anos em relação ao Brasil. Desde o ano 2000, o S&P 500 rendeu 334% em dólar, contra 57% do EWZ, que é a bolsa brasileira negociada lá nos Estados Unidos. Quando a gente puxa esses dados para real, a gente vê que nos últimos 10 anos, o IVVB11, que foi criado mais ou menos 10 anos atrás, ele rendeu 531% em real, contra 157% do Ibovespa, tudo isso em reais. Ou seja, se em 2014 você tivesse investido 100 mil reais no IVVB11, que é um investimento simples, que você não precisa fazer stock picking ou escolher ações, analisar valuation de empresa, nada disso, você teria ganhado 631 mil reais em 10 anos. Já no Ibovespa, esses mesmos 100 mil reais teriam te rendido 257 mil no final. Ou seja, você quase perdeu aí 2,5 vezes o que você poderia ter ganhado ali na Bolsa Americana. E hoje, o que a gente pode esperar? Qual é o panorama atual hoje do Brasil? Será que ele vai dar esperança para a gente ter um retorno maior ou ter uma esperança melhor para os nossos investimentos? Como é que está hoje o Brasil? Hoje o Brasil ele sofre aí com o aumento dos gastos. A gente está tendo aí déficit fiscal todo mês praticamente no governo que a gente está tendo agora no Brasil. A gente já teve uma revisão aí do déficit fiscal para mais. Então tudo isso acaba afugentando investidores porque ele pensa que o Brasil está gastando mais do que ele arrecada. E só tem uma saída para o Brasil poder melhorar isso. Ou ele corta gastos e acaba tendo uma receita maior do que seus gastos e tem dinheiro sobrando, que é o famoso superávit, ou ele vai buscar aumento de receitas para compensar esses gastos que ele está tendo, que é o aumento de impostos. E agora eu faço uma pergunta para você, o Brasil, ele tem muitos impostos ou tem menos? Isso é uma solução para os países que já têm poucos impostos. Agora, para o Brasil, que já arrecada muito imposto, que já está procurando, inclusive, dinheiro de contas bancárias das pessoas, contas bancárias inativas, ele está tentando pegar dinheiro de lá, cerca de 8 bilhões. Isso acontece porque o Brasil não tem como aumentar mais imposto. Então não tem outra solução a não ser ir para os gastos. Esses gastos desenfreados que o Brasil vem fazendo acabam acelerando o PIB, acabam trazendo um crescimento, mas é como uma pessoa que está se endividando indo para a balada viajando de avião. Essa pessoa está usufruindo da vida hoje, mas daqui para frente ela vai ter que pagar essa dívida e a conta vai chegar. E vai chegar como chegou em 2015, 2016, que a gente teve que pagar isso. Não adianta o Brasil ir atrás de aumento de impostos para cobrir esses gastos. Ele vai ter que precisar olhar para o
corte de despesas para poder compensar isso. E isso não vai dar certo do jeito que está acontecendo hoje. O Brasil não tem um caminho favorável no futuro. Por que que isso não vai dar certo hoje como a gente faz? Isso aumenta a expectativa de inflação e já aumenta a inflação corrente. Então a gente está vendo nos meses ali de julho a agosto inflação acima do esperado. O Banco Central, que é independente, ele tem autonomia, ele precisa frear a inflação e a preservação de emprego e o poder de compra das pessoas. E como que ele faz isso? Aumentando os juros. E a gente já viu aí a Selic saindo de 10,5% para 10,75% de Selic na última reunião. Enquanto os Estados Unidos estão abaixando os juros porque ele já controlou a inflação, no Brasil, como a gente está gastando tanto, a gente está tendo um aumento de inflação e vai precisar subir juros para cobrir essa inflação. E o problema do juro alto é que ele vai frear a economia, ele vai desestimular as pessoas de comprarem imóveis, carros e levantar financiamentos bancários. Isso acaba trazendo uma certa retração econômica, um lucro menor para as empresas, por exemplo, que vendem carro, que vendem imóveis, e isso vai trazer uma desaceleração econômica. Eu posso pagar a dívida pública aumentando o dinheiro, já que o Banco Central e o governo, ele é dono da impressora de dinheiro, vai lá, imprime mais dinheiro, paga a própria dívida e está tudo certo. Não é assim que funciona. Quando a gente paga a própria dívida com o dinheiro que é impresso, a gente está aumentando a circulação de moeda dentro da economia, isso gera inflação. Foi o que aconteceu na Argentina. E isso acaba sendo distribuído para as pessoas e para a economia e a população em geral. E você acaba gerando mais inflação e depois o Banco Central tem que aumentar mais juros para ter um rendimento real. Se você não aumenta juros e leva a inflação sem controlar, o que acontece? A gente vai ter um aumento do câmbio. Por isso que quando a gente aumenta a Selic, o dólar cai. Porque as pessoas, os investidores de fora olham assim, pô, o Brasil está pagando mais juro real, então vale a pena eu colocar meu dinheiro lá para aplicar. Mas quando a gente pega os últimos 30 anos, a gente vê que mesmo aplicando em juro brasileiro, o investidor acabou ganhando mais dinheiro deixando só em dólar. Esse é o problema do Brasil, a gente gasta mais do que arrecada. E eu deixo uma pergunta para você que investe ali 70%, 80% do seu dinheiro aqui no Brasil. Se você não morasse no Brasil, você investiria o seu dinheiro aqui? E agora, para onde que a gente vai com essa questão, né? Gastando mais que a gente arrecada. Qual que será o futuro? Eu separei aqui algumas probabilidades que a gente vai enfrentar lá no futuro, nos próximos 5, 10 anos. A primeira probabilidade, a gente vai ter um aumento da inflação e aumento da taxa de juros, que é o que já está acontecendo agora. Teve aumento aí da Selic de 10,5% para 10,75% e o câmbio caiu um pouco. Ele acabou não tendo aquela grande queda para R$5, 4 e pouco. Provavelmente o câmbio vai se manter por conta do risco fiscal que a gente tem aqui. A gente vai ter queda da renda variável, então a gente já viu isso no Bovespa caindo agora em setembro, que é a data do vídeo que estou gravando. Por quê? Porque a taxa de desconto aumenta do fluxo de caixa descontado naquela fórmula de valuation. Quando eu tenho uma Selic maior, uma taxa de juros maior, o meu risco livre é maior e acaba descontando ali então, do valuation da empresa. Por exemplo, vale a pena você investir na Selic a 13% ou comprar uma ação de Petrobras? Depende, às vezes você vai ganhar mais investindo na renda fixa, que já não é nada demais, já é uma perda fixa, como o Barsi fala. Imagina você investir num ativo, numa ação do Brasil ainda. Pensa um pouco se os investidores de fora pensariam da mesma forma que a gente pensa aqui hoje. Eu fico pensando quanto que o Barsi teria se ele tivesse investido na Bolsa Americana. Com certeza ele teria muito mais do que seus 4 bilhões de reais hoje. A segunda probabilidade que poderia acontecer é o Brasil cortar gastos e as suas despesas trariam um superávit já primário aí para a economia brasileira, o que geraria aí uma confiança maior dos investidores e queda de taxa de juros na curva e aumento aí da renda variável, um bull market aí para o Brasil. Agora, se o Brasil deixa para fazer isso, de cortar gastos muito tarde, a gente pode gerar uma recessão, porque a freada econômica é tão abrupta, como a gente pode ver aqui na Argentina, por exemplo, que as pessoas estão passando fome de não ter mais os benefícios sociais que elas tinham antes, porque o governo teve que cortar todas as despesas. Então, antes você andava de jatinho, agora você tem que parar e não comprar nenhum chiclete na lanchonete. Esse é o problema de você gastar muito, porque depois que você tem que cortar, você tem que cortar muito também. E isso gera uma recessão e isso traz uma crise econômica para o país. E tem a terceira probabilidade, que é você aumentar a receita. E de onde que vai vir essa receita? Aumentando os impostos. E você acha que o Brasil consegue aumentar mais impostos sem retrair a economia? Muito difícil fazer isso acontecer e dar certo. Mas aparentemente, hoje o Brasil está indo atrás desse caminho, aumentar a receita para conseguir chegar aí na sua meta fiscal,
Bom, mas enfim, todo esse vídeo aqui foi um pouco de desabafo, inclusive da minha parte, mas o que a gente pode fazer em relação a isso? É investir no exterior. É importante você ter investimentos no Brasil, porque é a moeda que você vive, é a moeda que você precisa comprar as coisas. Se você tem que toda hora trocar dólar para real para comprar as suas coisas, produtos, serviços e suas despesas financeiras, você vai ter aí muita perda de capital nos spreads. Então é melhor você ter uma parte sim investida no Brasil, mas também ter uma parte investida no exterior. Muita gente não investe no exterior, muita gente comenta aqui no meu canal que não tem nada lá fora. O que a gente pode fazer para se proteger de tudo isso que eu falei? É investir lá fora. Não adianta você ficar fazendo conta de mais ou menos ali, de IOF, que eu vou pagar IOF, câmbio, 10 centavos, não sei o quê, para enviar o dinheiro para fora, porque isso no final vai compensar no longo prazo. Você precisa pensar no seu futuro, na verdade, no futuro da sua família, dos seus filhos. Então, é essa forma que tem de fazer. Hoje você tem a possibilidade de investir na Avenue, que é uma conta que eu uso, gosto e recomendo porque eu uso, não é porque eles me pagam. Tem gente que investe na Nomad também, tem gente que investe no Banco Inter, a XP também tem conta global, inclusive através do Nubank tem agora a conta global, não usei também, não sei como é, mas tem muitas facilidades que você pode fazer para transformar o seu dinheiro em dólar. Se você já tem uma conta no exterior e não sabe para onde enviar o dinheiro, qual ativo investir, tem um vídeo meu falando aqui de ETFs no exterior. Dá uma olhada lá porque tem muita coisa, muito conteúdo legal que eu explico para você começar a investir lá fora de forma simples. Então não é nenhum curso que eu vou te vender falando de como você pode investir. Nesse vídeo você pode ver e já aplicar na sua jornada de investimento. E essa é a única maneira que eu vejo da gente se proteger. Por que a gente tem que ficar sempre discutindo o Brasil em vez de procurar outras coisas que já nos protejam do Brasil? Porque isso vai te fazer dormir melhor e você não precisa se preocupar com acontecimentos políticos ou outras situações aqui que acontecem. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve também para você não perder os próximos conteúdos, comenta o que você acha sobre o Brasil e os investimentos no exterior também, se você já investe. E é isso, seja membro do canal, que lá também tem a carteira de investimentos do canal, você pode acompanhar também conteúdos mais exclusivos. Muito obrigado então e até o próximo vídeo.